Muitas pessoas pedem para mim ensiná-las a se proteger contra as investidas do mal, contra aquilo que o mal usa para atacar suas vidas. Eu quero falar sobre isso nesse vídeo para você, então se você tem interesse nisso, fica até o final, porque eu tenho certeza que aquilo que eu vou falar para você vai te ajudar, tá bom? Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal. É fácil, tem um botãozinho aqui embaixo, você toca nele e se inscreve aqui no nosso canal. Também quero que você deixe o teu like, que você deixe o teu comentário, porque o teu comentário é muito importante. E no final desse vídeo, se você gostar, dá uma olhadinha nos outros vídeos aqui do canal, compartilha o nosso vídeo, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser ajudadas por aquilo que a gente fala aqui nesse canal, que é uma verdadeira escola de inteligência espiritual, e o meu objetivo nesse canal é levantar um exército de pessoas capacitadas e prontas para viver a batalha espiritual e vencer, e para viver a plenitude de tudo que Deus preparou para nós. Então faça isso e nós vamos juntos conquistar o melhor dessa terra, certo? Gente, vamos lá sobre esse assunto? Muitas pessoas elas querem que eu dê para elas uma orientação, ou que eu ensine algo, ou que eu dê uma dica para elas de como elas se protegem contra o mal, contra as investidas do mal, contra os ataques do mal. Então, eu vou falar sobre isso, tá? E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que a primeira coisa que faz com que você tenha uma porta aberta para o mal atacar você e atingir você é a falta de conhecimento. Então, você precisa buscar o máximo de conhecimento que você puder ter. Então, por isso que é importante que você esteja frequentando um lugar onde você recebe uma direção espiritual, onde você recebe realmente a orientação de Deus para a tua vida. É muito importante isso, e é muito importante você estar ligado nas oportunidades que você tem para aprender mais e sempre estar pronto a aprender mais. Muitas vezes, para você aprender mais, você vai ter que abandonar tudo que você já conhece, porque muitas vezes aquilo que nós conhecemos está totalmente fora da direção de Deus. Então, muitas vezes a gente tem que abandonar os outros ensinamentos para ter um novo ensinamento. Um dos maiores defeitos que as pessoas têm é que as pessoas muitas vezes elas querem ter o conhecimento de Deus e colocar esse conhecimento de Deus sobre outro conhecimento, sobre outro conceito, sobre aquilo que eles aprenderam no passado, muitas vezes errado. E eu quero abrir os teus olhos que Deus nunca vai construir nada em cima de um alicerce que não seja bom. Então tem que ter um bom alicerce. Então muitas vezes é melhor você abandonar tudo que você já conhecia e começar com um novo conhecimento, com o novo de Deus, até porque o Evangelho são boas novas que vêm para a nossa vida. Então abandone aqueles conceitos errados do passado, que você aprendeu talvez numa procura em muitos lugares, e se absorva daquilo que Deus está te ensinando, tá bom? Outra coisa importante, quando você se aproxima de Deus, você entra imediatamente numa batalha espiritual. Então tenha na tua mente o entendimento de que você está numa batalha espiritual. E numa batalha espiritual você tem que estar atento a tudo. Também, outra coisa importante que eu quero dizer para você, uma dica importante, é que na batalha espiritual você está lutando contra forças espirituais. Você não está lutando contra seres humanos. Então não foque nas pessoas. Entenda que por trás daquelas pessoas existe uma força espiritual que está usando elas para atrapalhar você, para atrapalhar o teu caminho. Busque um alinhamento com o reino de Deus, um alinhamento com a palavra de Deus. Alinhe a tua vida à palavra de Deus. Não tente fazer com que a palavra de Deus se adapte à tua vida, mas adapta a tua vida à palavra de Deus. E o alinhamento vem através do pastoreamento. Muitas vezes o que falta para as pessoas é um pastoreamento. Até tem uma ideia muito errada que é transmitida aí fora, de que as pessoas não precisam ser pastoreadas, que as pessoas não precisam de igreja para que elas possam ter uma vida com Deus. Você precisa do pastoreamento, porque o pastoreamento é o momento no qual você recebe o balizamento que vai orientar você por que caminho você tem que percorrer, por que caminho você tem que andar. Então é importante que você tenha esse balizamento, e o balizamento ele só vem através do pastoreamento. Existe uma passagem na Bíblia Sagrada onde Jesus ele encontra um grupo de pessoas muito grande e ele decide ajudar aquelas pessoas. E a palavra de Deus diz assim, que Jesus decidiu ajudar aquelas pessoas porque elas pareciam pessoas que não tinham pastor. E no final de 4 dias que ele acabou pastoreando aquelas pessoas foram curadas de todas as suas doenças, de todos os seus problemas, através do pastoreamento. Um bom pastoreamento vai curar as tuas feridas. Um bom pastoreamento vai te proteger.
Então, você que está me ouvindo precisa ser pastoreado. Por quê? Porque o bom pastoreamento vai balizar o caminho que você tem que andar e vai te proteger. E além de te proteger, vai causar um impacto de cura e um impacto de libertação na tua vida. Então, você precisa ser pastoreado. Então, quando existe aquelas pessoas que elas têm dificuldade de ser pastoreada, elas têm dificuldade de aceitar correções, elas têm dificuldade de aceitar orientações, elas têm dificuldade de ouvir um não. Essas pessoas muitas vezes têm dentro dela uma resistência ao pastoreamento, e essa resistência ao pastoreamento está justamente nelas, porque o mal está tentando de todas as maneiras impedir o pastoreamento, porque se houver o pastoreamento, o mal ele vai ter dificuldade de tocar essa pessoa, ou eu posso até dizer que será impossível que essa pessoa seja tocada. Uma pessoa bem pastoreada, é impossível que o mal toque nessa pessoa, porque o pastoreamento causa uma proteção. Muitas pessoas se afastam de lugares onde são pastoreadas exatamente pelo fato dos seus sentimentos terem sido tocados de alguma maneira, porque os sentimentos foram expostos. A pessoa permitiu procurar sentimentos. Não se permita buscar sentimentos, mas busque a palavra de Deus, não busque sentimentos, porque o mal muitas vezes afasta as pessoas do reino de Deus pelo sentimento, e ele atinge as pessoas pelo sentimento. São muitas pessoas que falam comigo e dizem assim: não, eu não volto mais lá, porque eu fui maltratado, eu fui deixado de lado. Então são os sentimentos. Os sentimentos muitas vezes são o meio pelo qual o mal encontra uma brecha para poder tocar na vida da pessoa. Então, uma dica para você, uma outra dica para você: não procure sentimentos, procure um alinhamento com a palavra de Deus. Seja pastoreado, aprenda a receber o não, aprenda a entender que o não muitas vezes é uma forma de levar você ao propósito e ao destino certo. A Bíblia também diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, então eles são opostos e eles lutam entre si. E isso é uma dica muito forte, por quê? Porque o mal ele sempre vai tentar entregar para você ofertas na carne, para que a pessoa esteja espiritualmente fraca. Porque uma pessoa espiritualmente fraca é uma pessoa espiritualmente vulnerável, e o mal ele quer atingir exatamente a área espiritual da pessoa. Então ele oferece coisas na carne para que o espírito seja fraco, porque uma pessoa espiritualmente fraca é uma pessoa vulnerável no espírito, e ele quer atacar exatamente o espírito da pessoa, porque atacando o espírito da pessoa ele comanda todo o resto da pessoa. Aquele que domina o espírito de uma pessoa, ele domina todo o resto da pessoa, e o mal sabe disso. Então o objetivo do mal é dominar o espírito, para que, dominando o espírito, ele possa estar no domínio de todas as ações da pessoa. Observando isso, eu posso afirmar para você que a força que domina o teu espírito, ela vai dominar as tuas ações. Com isso eu quero dizer a você que você deve buscar ser cheio do Espírito Santo, que você deve buscar ser cheio da presença de Deus, porque se a presença de Deus ela encher você, ela vai se manifestar nas tuas atitudes. Então, é muito simples você começar a perceber se você está sendo cheio do Espírito Santo. Quando ele começa a encher você, imediatamente você começa a sentir nas tuas atitudes uma mudança. As pessoas começam a perceber isso. Talvez você não perceba, porque muitas vezes as pessoas dizem assim: olha, eu percebi naquela pessoa uma mudança tão grande na vida dela, e quando você vai conversar com a pessoa diz assim: mas eu não senti isso, eu não vi isso. Mas as pessoas começam a perceber. Então as pessoas vão começar a perceber uma mudança de atitude em você, e essa mudança de atitude em você vai estar refletindo o espírito que está dominando você, e consequentemente o abandono das práticas erradas. Eu sempre aconselho as pessoas a não lutar contra as práticas ruins, mas a se encherem do Espírito Santo, porque quando você se enche do Espírito Santo, quando você é cheio da presença de Deus, automaticamente as práticas ruins elas vão começando a sair de você. Então muitas pessoas elas lutam contra um vício, elas lutam contra alguma coisa que está na vida delas, e essa luta é errada, porque daí você está lutando contra a carne, você acaba estando lutando contra um reflexo que existe na carne, e a carne milita contra o espírito. A única forma de você conseguir neutralizar isso não é você lutando contra aquele pensamento, ou você lutando contra aquela atitude, aquela ação, mas é você se enchendo do Espírito. Aí está um segredo, uma chave, um código espiritual para as pessoas que lutam contra um vício, para as pessoas que lutam contra um pensamento. Eu encontro muitas pessoas que me dizem assim: eu estou lutando contra um vício, eu tenho um vício disso, eu tenho um vício daquilo, e eu estou lutando contra isso. E quando eu vejo isso, eu percebo que muitas vezes as pessoas foram mal pastoreadas e mal orientadas, porque elas receberam a orientação de lutar contra um reflexo
que está na sua carne. E daí elas começam a lutar contra a carne. E você não tem que lutar contra a carne. Você tem que se encher do Espírito, porque é o Espírito que luta contra a carne. É o Espírito que é oposto à carne e que tem êxito sobre a carne. Então se encha do Espírito Santo. Então a dica para você que está lutando para o mal não atingir você, e o mal está atingindo você através de um vício ou está atingindo você através de uma ação na tua carne. Encha-se do Espírito. Busque o enchimento com o Espírito Santo. Ore, esqueça as outras coisas, esqueça os outros pedidos. Ore com uma única intenção: se encher do Espírito Santo. O Espírito Santo vai estar em você, ele vai agir através de você contra aquilo e você vai começar a ter êxito. Então a dica é: busque o Espírito Santo, busque ser cheio do Espírito Santo. Proponha no teu coração ser cheio do Espírito Santo, e depois que você é cheio do Espírito Santo, se determine a orar línguas estranhas. Essa é uma das maiores chaves espirituais: orar em línguas. Orar em línguas é uma das maiores chaves espirituais. Daí eu estou falando com aquelas pessoas que já foram cheias do Espírito Santo. Aquelas pessoas que já têm o enchimento do Espírito Santo, elas devem orar em línguas, porque isso é uma outra chave espiritual. Porque quando você ora em línguas, você ora mistérios e você ora a oração que convém. Não se descuide da batalha espiritual, porque existe uma batalha espiritual, ela não dá trégua. Então não dê trégua na tua batalha espiritual, esteja sempre atento e lutando a batalha espiritual, e assim você vai estar fechando algumas brechas que o mal entra, algumas formas que o mal tem de tocar você. Então guarde o que eu falei nesse vídeo e use isso na tua vida de oração. Use isso e eu tenho certeza que você vai ter vitória, você vai ter êxito, tá bom? Olha só, gente, se você gostou desse assunto, faz o seguinte: dá uma olhadinha nos outros vídeos do canal aqui. Esse canal que é uma escola de inteligência espiritual e inteligência emocional. Eu quero que você dê uma olhadinha nos outros vídeos. Se você gostar, você faz o seguinte: se inscreva no nosso canal, faça parte dos inscritos do canal. Não se esquece de deixar o teu like e o teu comentário, porque o teu comentário é importante. E vou te pedir mais uma coisa: compartilhe o nosso vídeo com mais pessoas, tá certo? Gente, espero que esse assunto possa ter te ajudado, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E não se esqueça, quem é inteligente, vem com a gente, deixa o teu like. Like.